nossa aula de hoje vai falar sobre planejamento, leasing e controle gerencial. O planejamento envolve decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer, quem deve fazer. Portanto, significa escolher entre as diversas alternativas que devem estar disponíveis, as que melhor satisfaçam todas as condições para se atingir os objetivos. Este envolvimento observa-se o quê? A seleção de objetivos e metas, foco, cursos alternativos de ação, meios para atingir os cursos de ação. Tá? Tudo que envolve esse planejamento é necessário também ter uma importância. Como? Decisões urgentes sem orientação podem te levar a riscos de erro para o administrador e ainda despesas inúteis. A incerteza do futuro te aumenta a necessidade de planejar e ainda a facilitação de controle do dia a dia e do futuro. Então, planejar é importante porque facilita a controlarmos o nosso dia a dia, como também o nosso futuro. Planejamento somente trará resultados positivos se houver controle sobre o que foi planejado. Também não adianta planejar, eu tenho que controlar tudo que foi planejado, tá certo? Os tipos de planos que existem são os planos permanentes da organização, planos de orientação, planos de execução e ainda os planos temporários, que são os planos periódicos de atividade, de orçamento e estratégicos. Vamos neles. Os planos permanentes envolvem o conjunto maior de todas as funções da empresa, ou seja, a razão da existência da empresa, o seu ramo de atividade, se tem produto próprio, se a produção é conforme o pedido do cliente, se presta serviços para terceiros, se oferece assistência técnica aos clientes, não é? Então, tudo que já é permanente dessa organização, tá? Exige plano permanente. Os planos permanentes são subdivididos em 3 momentos. Os planos de organização, onde define essa estrutura organizacional, níveis de autoridade, responsabilidade e função, como organograma, organização, sistemas e métodos organizacionais. Os planos de orientação determinam o fluxo de informações, as políticas, diretrizes, parâmetros para as tomadas de decisão, assegurando que os esforços estejam direcionados para o mesmo objetivo. É o seu chefe e o seu subordinado, são planos de orientação organizacional, ok? Planos de execução. Estabelece o método costumeiro e prático de lidar com as atividades futuras, para que as pessoas envolvidas nos diferentes setores utilizem os mesmos instrumentos de apoio. Os cronogramas, a rede PERT, os métodos e processos, manuais, técnicas, procedimentos, diversas situações aí como planos permanentes dentro da organização. Já os planos temporários qualificam e quantificam determinadas metas intermediárias para que o objetivo final seja atingido dentro de um período pré-estabelecido. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais dos temporários. Os temporários são também subdivididos em 3 momentos. Os planos periódicos de atividades, onde determina o volume de atividade para diversos setores da empresa em diversos períodos. Plano anual, mensal, semanal de vendas, de faturamento de produção. Ainda, os orçamentos. Né? Os orçamentos eles podem ser um plano antecipado, expresso quantitativamente, através de uma ou mais unidades usadas como referência em um determinado período, como valores, horas trabalhadas, números de produtos produzidos, entre diversas outras situações. Os orçamentos é muito comum a gente se aprimorar e estar com ele em custos. Então, na disciplina de custos, a gente faz muitos planejamentos. A gente vai lá pelo sistema de rateio e consegue ali determinar qual é o valor
daquela hora máquina, a hora trabalhada, qual foi a quantidade produzida. Mas a gente vê muito essa questão orçamentária em custos. Os estratégicos. Define o que a empresa pretende ser no futuro e não como ela deseja chegar a este ponto. Aqui é lá no futuro, como ela pretende chegar, que é o que a gente chama lá de planejamento estratégico, tático e operacional, ok? Os componentes do planejamento diz que planejar significa definir os objetivos com base em condições e estabelecer cursos de ação sempre associados aos recursos necessários ou ainda disponíveis. Nós temos metas. As metas elas podem ter como objetivo final e intermediário. Os objetivos representam o ponto final do planejamento. Podemos dizer que os objetivos são as coisas que queremos que aconteça. O objetivo final é o ponto final de um plano que uma vez atingido, encerra a execução de um planejamento. Já o objetivo intermediário diz que são o quê? As coisas que vão acontecendo no meio do caminho e que torna possível ser executado esse planejamento final. Neste momento, eu dou um exemplo para vocês da montagem de um quebra-cabeças. Ao montar um quebra-cabeças, você sabe que o objetivo final é ele inteirinho montado. E por onde você vai iniciar? Pelas bordas. Estrategicamente, a gente inicia o nosso quebra-cabeças pelas bordas e depois a gente vai recheando. Intermediariamente, a gente vai deixando aquele quebra-cabeças com formas, tá certo? Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma meta, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu quero chegar e de que forma eu vou chegar, tá certo? As condições para atingir esses objetivos normalmente têm duração, flexibilidade e favorabilidade. A duração é uma condição que deve permanecer e normalmente são existentes por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado. O tempo determinado é o domínio que a empresa tem e pode ser alterado quando houver necessidade. Então, houve uma venda baixa por um determinado período. Um exemplo, lá a Páscoa. Na Páscoa, a gente sabe que vai vender mais ovos de Páscoa. Então, dentro daquela indústria, o que ela faz? Ela coloca lá um nível de produção maior naquele período. Passou esse período, volta a produção normal dessa organização ou ainda menor, porque muita gente acabou de consumir um monte de chocolate, né? Então, existe um tempo determinado para esse planejamento. Já o tempo indeterminado depende de fatores externos que a empresa não tem controle. Falta de matéria-prima, mão de obra especial, concorrência com outras marcas, diversas situações que estão no cenário externo da organização. Hoje nós vivemos um momento exatamente parecido com esse, tá? Que é um tempo indeterminado. E a gente não sabe quando essa pandemia vai passar, quando que a gente vai conseguir voltar à nossa vida normal, quando que as indústrias vão conseguir voltar a produzir normalmente. Mas seja lá qual for a indústria, ela está passando por um momento diferente. O ramo alimentício está aí vento em polpa, vamos dizer assim, na sua questão de produtividade. Em contrapartida, o ramo automobilístico e todos os derivados que dão suporte ao ramo automobilístico estão aí sendo penalizados, não é? Então, assim, diversos ramos aí com muita situação complicada e outros, ao contrário, em vento em polpa. Situações indeterminadas, inesperáveis, ok? Ainda existe essa questão de flexibilidade para atingir os objetivos. Há condições que podem ser mutáveis e outras imutáveis. As mutáveis podem mudar de acordo com nossas necessidades. Um desconto em pagamento, alteração na tabela de preço. Eu, enquanto organização, posso ter esta flexibilidade. Já os imutáveis, não podemos de forma nenhuma interferir. Por exemplo, divisão de mercado, segmento, exigências fisco-legais. Eu dou muito exemplo aqui nos objetivos imutáveis,
quem trabalha com importação e exportação. Por quê? Porque são regras, são normas, são exigências imutáveis. Né? Eu não posso mudar, é aquilo e acabou. Tá? Então, nós temos aí diversos objetivos imutáveis. A favorabilidade é escolher objetivos mais favoráveis dentro da sua capacidade de realização. Cada um conhece o seu ramo, a sua atividade, o seu segmento e automaticamente você sabe o que é favorável. Eu costumo dizer que aqui você precisa ter uma equipe que torça a seu favor para que essa favorabilidade para a intenção de atingir os objetivos seja aí de comum acordo. É uma equipe, o que é difícil trabalhar em equipe? Porque às vezes uma pessoa torce para o jacaré, né? Não torce para que a coisa dê certo. E aqui, então, a gente precisa ter favorabilidade, de fato, para atingir os objetivos, tá certo? Um curso de ação. Cada conjunto de objetivos intermediários associados aos seus respectivos planos. O plano principal e o plano alternativo. No plano principal é aquele escolhido para ser o plano mestre, o espelho para a execução daquele projeto. Já o alternativo é opcional, é o tal do plano B, tá? Então, eventualmente, eu preciso ter o plano B na manga para, de fato, eu conseguir atender aquela situação, tá certo? Então, olha, tem uma determinada situação, será sempre assim, existe uma burocracia, a gente vai seguir, existe um plano estratégico, a gente vai seguir. Mas, se no meio do caminho algo acontecer, temos que ter uma nova estratégia. Exatamente o que a gente vive nos nossos dias de hoje, não é? O nosso plano mestre é estar dentro da sala de aula com vocês em aulas presenciais, né? Estamos num momento que o mundo mudou. Né? Temos que criar alternativas viáveis e que competem favorecer a melhor qualidade de ensino a vocês e dessa forma estamos criando alternativa para que chegue aí na casa de vocês o melhor conteúdo, tá? E a melhor forma de esclarecimento em relação a esse conhecimento é o plano B, tá certo? Fatores tangíveis e intangíveis. Os recursos são todos os meios materiais e imateriais necessários e condicionados à execução do plano. Os fatores tangíveis são todos os bens materiais facilmente mensuráveis, máquinas, equipamentos, materiais em geral, bens palpáveis. Intangíveis, eu não consigo pegar, mas existem. São aqueles que a mensuração não são físicas, mas são representados pelos bens, no valor da marca, da tecnologia, software, imagem da empresa, fundo de comércio, diversos bens intangíveis são recursos que a empresa possui, tá certo? A flexibilidade dos planos deve ser compatível com a sua importância no prazo, condições internas e externas, mas se houver necessidade de alguma alteração, de preferência que seja aliada ao próprio plano. Não é? Então, quando existe essa flexibilidade de mudança de plano, precisa estar sempre atrelado, alinhado às estratégias internas da organização. Pode ser uma transformação, algo que não tem nada a ver e que não seja compatível aos valores e regras institucionais, tá certo? São flexibilidades viáveis àquele plano. O período de planejamento varia em razão do tipo, do tamanho e ramo do negócio da empresa, mas é necessário sempre planos de curto, médio e longo prazo, sendo que os mesmos devem estar coerentes entre si e servir de orientação para as tomadas de decisão de hoje. Bom, o planejamento e o futuro. À primeira vista, pode-se nos parecer que o bom administrador é aquele que consegue os melhores e maiores resultados em curto espaço de tempo. Porém, devemos analisar outros aspectos relativos a esta afirmação. Nem sempre o menor tempo é o melhor negócio. Cuidados. Alguns círculos viciosos de falta de planejamento. A falta de planejamento pode levar a empresa a um estilo de administração por crise, pondo em risco sua própria sobrevivência.
É aquela empresa que apaga incêndio todos os dias, não se planeja, não paga conta direito, não paga funcionário direito, aquela desorganização, tá certo? Portanto, o bom administrador é aquele que mantém a empresa sempre perenizando, ou seja, sempre equilibrada no mercado, e não aquele que consegue melhores resultados em curto espaço de tempo. É o que eu volto a dizer. Nem sempre o menor curto espaço de tempo é o melhor resultado. Ok? Já as previsões. As previsões elas podem acontecer em 3 momentos. Eu tenho uma projeção. Lembra que previsão é o futuro. Eu vou pegar uma projeção de dados passados e vou projetar o meu futuro. Já existem as previsões de sensibilidade com base numa intuição e na análise das tendências atuais e futuras. Então, olha, o ramo agora é tecnologia artificial, é o futuro, vamos investir nisso. Uma sensibilidade e uma previsão futura. Já o mais coerente é a terceira opção, onde a gente projeta dados do passado, porém ajustados com base nessa sensibilidade de tendência futura. Né? Eu estou acompanhando a minha concorrência, eu estou inovando, saindo na frente da minha concorrência, desta forma trazendo melhores resultados. Então, a melhor opção de previsão é quando você projeta, com base em dados do passado, um melhor futuro com expectativa de inovação, crescimento e tendência no seu negócio. Os tipos de planejamento. Voltando então à sua base conceitual, eu vou dizer que o planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições pré-estabelecidos, estimando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir os objetivos fixados. O planejamento ele pode ser classificado em 3 tipos: estratégico, tático e operacional. Aqui, pessoal, eu gosto muito de atrelar esses 3 tipos de planejamento à missão, visão e valores da empresa. Então, quando a empresa tem uma missão, ela está atrelada aos objetivos estratégicos da organização. A visão aos objetivos táticos, tá? E os valores aos objetivos operacionais, tá certo? Estão sempre ligados a esses 3 tipos de planejamento. O planejamento estratégico, então, é um tipo de planejamento de longo prazo, responsabilidade dos níveis mais altos da administração, CEOs, gerente, donos da empresa, tá? Procuram antecipar os fatores exógenos, que são os externos, e os internos da empresa, geralmente relacionado com as linhas de produto ou ainda mercado. Outras características que envolvem o planejamento estratégico envolve um grande volume de recursos, que é dinheiro, decisão de difícil reversibilidade, ou seja, eu tenho que investir certo, eu tenho que aceitar o melhor projeto, fazer as melhores contratações, comprar a melhor matéria-prima com o menor custo. Então, decisões de difícil reversibilidade. Nível de risco expressivo quando você lida com o planejamento estratégico organizacional. Já o planejamento tático tem a finalidade de otimizar parte do que foi planejado estrategicamente. Tem um alcance temporal mais curto em relação ao planejamento estratégico. O tático é o que fica de fato, tá? Lá na sua gerência, na sua coordenação, na sua supervisão. Tá? São todas as pessoas da sua equipe que vão executar tarefas necessárias para chegar no seu objetivo estratégico. Ele não vai fazer o operacional, mas ele vai dar o caminho para que o operacional o execute, tá certo? Por isso que está sempre no nível da gerência, tá? Da chefia. Agora o operacional não, o operacional ele vai produzir. Ele tem a finalidade de planejar e maximizar os recursos aplicados na empresa de um determinado período, de curto e médio prazo.
Aqui, quando a gente fala curto e médio prazo, pessoal, dentro da teoria da administração, o curto prazo envolve os 360 dias, um ano. O que passar de um ano é longo prazo. Dentro das teorias da administração e empreendedorismo, em especial a base do Sebrae, eles dizem o seguinte, que os planejamentos de médio prazo estão entre o tempo de 2 a 5 anos. Então, em conceitos de empreendedorismo, o planejamento de curto prazo é 1 ano, médio é de 2 a 5 e longo é de 5 a 10. Vale lembrar que para planejamento financeiro nós temos somente o curto e o longo prazo, tá certo? Características importantes de um planejamento operacional. Decisões mais descentralizadas, decisões repetitivas e decisão mais fácil de ser revertida do que a estratégica. É muito mais fácil eu decidir se um operador vai trabalhar numa máquina ou em outra, se ele vai trabalhar num departamento ou em outro, se hoje nós vamos ter uma reunião de vendas ou de marketing, de recursos humanos ou de produção, não é? Ou seja, de diversas áreas operacionais eu consigo mudar e reverter alguma situação, alguma decisão que não foi legal. Porém, dentro das expectativas de planejamento estratégico do CEO da empresa, eu não consigo fazer isso. É muito difícil a gente reverter aí situações de estratégia.